Num quadrado ABCD, de lado 6, traça-se a circunferência K de centro em A e raio 4. Qual é a medida em centímetro quadrado do raio da circunferência tangente exterior a K e tangente ao lado BC no ponto C? Então, o primeiro problema que você tem, né, nesse problema é fazer esse desenho, tá? O primeiro problema é fazer esse desenho. E aí, eu como, né, não ia pagar mico aqui na frente de vocês, eu já trouxe aqui o desenho feito, né? Eu mesmo que fiz, mas fiz na calmaria antes da live, certo? Então, o que a gente tem aí, né? Deixa eu só exemplificar o desenho. A gente tem aqui a circunferência K, certo? Que ele falou que tem centro no ponto A. Então, o ponto A, ele é o centro da circunferência K, certo? Mas o que ele falou, né? Qual é a medida em centímetros do raio da circunferência tangente exterior a K? Ou seja, essa circunferência que está aqui embaixo é a circunferência tangente exterior a K. O que é tangente exterior? Tangente porque encosta em apenas um ponto, que é esse ponto aqui, certo? Só que duas circunferências tangentes, elas podem ser tangente exterior, ou seja, uma está fora da outra, né, como está aí no desenho, ou interior, elas podem ser assim também, né, batendo em um ponto, mas estando para dentro. O tangente exterior está para fora, certo? E mais uma condição, ó. Essa circunferência que é exterior, ela também é tangente ao lado BC no ponto C. Então aqui eu peguei o BC e prolonguei, certo? E essa circunferência ela vai ser tangente, ou seja, ela vai esbarrar no lado BC exatamente no ponto C, tá? Então eu expliquei aí o desenho que ele somente explicou ali na questão, certo? Então vamos lá, vamos trabalhar agora com esse desenho aí. O que a gente tem, né? O ponto alto aí dessa questão é eu lembrar, né? Eu saber que quando eu tenho uma circunferência e eu tenho uma reta tangente a ela, essa reta tangente ela vai ser perpendicular ao raio, sempre, tá? Então, se eu pego uma reta tangente a uma circunferência, essa reta tangente ela vai ser perpendicular ao raio que liga esse ponto aqui que tangencia a circunferência, sempre, tá? Então, isso quer me dizer o quê? Que se eu pego o centro da circunferência, que eu não sei onde é que está inicialmente, certo? Digamos que eu coloque o centro da circunferência aqui, tá? E ligue esse centro de circunferência ao ponto C, ele vai fazer um ângulo de 90 graus, que eles são perpendiculares, certo? Só que nota o seguinte, né? O ABCD, ele é um quadrado, né? Se ele é um quadrado, os ângulos internos deles são todos retos. Então, esse ângulo reto, né, ele não faz sentido esse que eu desenhei, porque ele vai fazer com que o ângulo reto seja exatamente o ângulo interno desse quadrado. Então, isso me prova que o raio da circunferência ele vai bater exatamente no lado desse quadrado, tá? Porque aqui a gente tem o raio da circunferência menor aí, e ela é perpendicular ao lado BC, onde bate no C. Justamente como eu expliquei aqui. Então tem que ser um ângulo reto, e o ângulo reto é exatamente o lado desse quadrado. Beleza? Feito isso, vamos trabalhar aqui agora com as duas circunferências, né? Se eu ligo o centro dessas duas circunferências, elas vão ficar bem interessantes aí, ó, porque elas vão passar pelo ponto que tangencia as duas. E aqui, se você perceber direito, a gente tem exatamente, ó, um triângulo retângulo.
aqui no... Vou botar de verde. Esse triângulo que aparece aqui, ele é um triângulo retângulo. Eu estou pegando o ângulo reto do quadrado, certo? Então, ele é um triângulo retângulo. Em que esse lado aqui é dado no problema, que é o lado do quadrado, que é 6. A gente tem essa base aqui, que inicialmente a gente não tem, certo? Mas como o lado do quadrado é 6 e esse pedaço aqui é o raio da circunferência, o que sobrou aí foi o 6, que é o lado todo, menos esse pedaço, ou seja, 6 menos R, tá? E aqui em cima, né, que seria aí a parte da hipotenusa, a gente tem um pedaço que é o raio da maior e o outro pedaço que é o raio da menor. Então eu consegui trazer todos o R e valores numéricos para um triângulo retângulo. Com isso, a gente consegue fazer Pitágoras. Ó. Então eu tenho aqui exatamente um triângulo retângulo, onde aqui vale 6, aqui vale 6 menos R, e aqui vale 4 mais R, certo? Aquele triângulo ali em verde é exatamente esse aqui, né? Trouxe para cá, para ficar aí mais limpa a imagem, tá? Mas essa é a ideia. E aí eu vou aplicar Pitágoras aqui. Daí eu consigo descobrir qual é o valor do raio. Então vou fazer, ó, a hipotenusa é o 4 mais R. Então 4 mais R, hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 6 menos R ao quadrado. E aí vai, ó. Deixa eu só dar um zoom que esse R ficou meio feio, tá? E aí o quadrado, né? É o quadrado da soma, é o quadrado do primeiro, ou seja, 4 ao quadrado, que é 16. 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 4 vai dar 8, vezes o segundo R, mais o quadrado do segundo. 6 ao quadrado, 36, mais o quadrado da diferença, é o quadrado do primeiro, 36, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar 12R, mais o quadrado do segundo, mais R ao quadrado. O que a gente pode fazer aí para ajudar? Cancelo esse R ao quadrado com esse R ao quadrado, estão em lados opostos da igualdade, né? Esse menos 12 eu vou levar para a esquerda, então vai ficar 12R, mais 8R eu repito. 36 mais 36, 72. E esse 16 vem para a direita, tá? Vai dar menos 16, tá? Agora reta final, pô. Agora é só duas continhas, acabou. 12 mais 8 vai dar 20R. 72 menos 16 vai dar 56. Isso. 66 mais 6, isso daí. E o raio é igual a 56 sobre 20. 56 sobre 20 é 56 dividido por 2, que vai dar 2,28. E aí dividindo por 10, né, que seria o zero, dando uma casa. Então 2,8 é a resposta aí desse problema. Então o raio é 2,8. Bem pertinho aqui do vértice, né, do quadrado. Né, como o desenho aí ficou bem na proporçãozinha mesmo. Então a resposta é a letra E de equação.